Salve amigos, G-Dentista, prótese provisória e aparelhos ortodônticos. Eu fiz aqui um garrancho, fiz um resumo aqui de coisas muito importantes que eu não quero deixar de falar para você. E eu só anoto aqui na minha resenha para eu ter uma sequência evolutiva para esse vídeo de uma forma muito mais interessante. Esse vídeo é direcionado para você que perdeu um ou mais dentes e você quer ou precisa colocar o aparelho ortodôntico. E eu vou falar alguns pontos importantes sobre prótese provisória e aparelho ortodôntico. Se você gosta ou tem interesse nesse tipo de conteúdo, fique comigo até o final deste vídeo, beleza? Eu sempre indico no final vídeos que vão te direcionar para o lado A, lado B, que vão te ajudar ainda mais no conteúdo. E é claro, se inscreva aqui no canal do G-Dentista, é a única coisa que eu peço, tá? Se inscreva, bate no sininho de notificação, mas o mais importante também é comentar alguma coisa, faça a sua pergunta, relate seu caso. Você vai pensar assim, não, mas você aí, dentista do outro lado do Brasil, vai me responder? Olha, eu demoro para responder, mas eu tento responder todo mundo. Só que quanto mais completa for a sua dúvida, a sua pergunta, eu posso ajudar você e fazer um vídeo aqui, tá? Isso aqui é uma pergunta de um vídeo que eu recebi, que eu fiz, e a pessoa comentou lá, como que fala do provisório com o aparelho, estou fazendo um vídeo. Olha só, a primeira coisa, você tem que entender o que é uma prótese provisória. O nome já diz. É uma prótese para caráter provisório. Você vai usar essa prótese enquanto você não pode fazer seus implantes dentários, enquanto você não pode fazer sua prótese de porcelana, ou enquanto você vai usar o aparelho ortodôntico, tá? E você não quer ficar sem aquele dente, e você vai ter uma prótese provisória. Existem situações diferentes para cada caso. Existem complexidades diferentes para cada caso. E sempre pegue o conteúdo que eu faço aqui dos meus vídeos como conteúdo generalista e educativo. O que eu quero dizer com isso? Ele é de uma forma mais simples para todos os casos, mas o teu caso pode ser diferente. Talvez o que eu fale aqui não funcione para você, tá? E é soberano. O que é soberano? A consulta com o seu dentista. Esse vídeo ele vai te ajudar porque às vezes você não sabe, você está sofrendo ou está com medo de colocar o aparelho porque você acha que não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você ter uma prótese provisória junto com o aparelho ortodôntico. Mas cada caso é um caso. Aí você vai consultar o seu dentista, seu ortodontista, e ele vai falar, no teu caso a gente consegue. Eu tenho casos que eu coloco o aparelho e já sai com uma prótese provisória. E eu tenho casos que o paciente precisa fazer uma certa movimentação para eu colocar uma prótese provisória. E tem casos que, mesmo que falte o espaço e possa ser colocado uma prótese provisória, eu não irei colocar a prótese provisória. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo. Primeiro você tem que entender os modelos de próteses provisórias. Você vai usar uma prótese removível, que é aquela removível provisória, parece vulgarmente conhecida como... Não vou falar isso não. Não vou falar isso não, porque já falei uma vez e me xingaram. Então, olha só, é uma prótese removível, que parece uma dentadura, tá? E existe a prótese removível definitiva, que em alguns casos pode ser usada, mas dificilmente vai funcionar para aparelhos ortodônticos. Mas você tem que entender que cada caso é um caso. Talvez você tenha que fazer pequenas movimentações com o seu aparelho ortodôntico, tá? Agora, se você for fazer um tratamento completo, ou você vai usar uma removível, onde o dentista pode fazer micro desgastes, se necessário, ou você vai usar um dente colado e fixo nos dentes, ou colado no arco, tá? E você tem que entender o seguinte, colado no arco ele é mais chato de usar, mas é o que provavelmente o dentista vai usar, porque ele não vai atrapalhar a mecânica ortodôntica. Cada caso é um caso, tá? Por que usar uma prótese provisória durante o tratamento ortodôntico? Olha só. Evitar uma movimentação indesejada de dentes durante o aparelho ortodôntico, proteger a estética do sorriso durante o tratamento, manter a função mastigatória enquanto o tratamento definitivo não é finalizado, facilitar a adaptação do paciente com o dente em movimentação. O que é, por exemplo, uma prótese provisória que evite a movimentação de um dente desejado? Vamos dizer que você é um paciente muito novo, você perdeu o molar, a gente usa um mantenedor de espaço, funciona como uma prótese. Você não está com o aparelho fixo, mas ele vai manter o espaço ali para depois a gente fazer uma movimentação, tá? Proteger a estética do sorriso é o mais comum. O paciente ele quer a prótese não porque ele ama usar uma prótese. O paciente quer uma prótese porque ele está sem os laterais, por exemplo, em um tratamento com agenesias laterais. E vou pegar esse caso como exemplo. O paciente ele não vai fazer um implante agora. O paciente não vai fazer uma prótese adesiva agora. Ele quer um dente ali. Eu estou tratando uma moça que o canino dela a gente está trazendo para trás, né? Para ter espaço para fazer uma reabilitação protética nos seus incisivos, e ela está com as janelinhas ali na frente. Veja, enquanto eu não abrir esse espaço, não adianta eu colocar uma prótese móvel ali. Não vai ficar legal, vai ficar desalojado, vai ficar feio, vai ficar desproporcional. Mas esta é a minha
forma de trabalhar. Talvez tenha um colega dentista que não aprove a minha abordagem e tem uma abordagem diferente. Tá tudo bem, você tem que entender que dentistas têm protocolos diferentes. O que significa isso? A gente faz técnicas talvez diferentes para chegar no mesmo resultado. É como se você fosse viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro. Você pode ir de bicicleta, de carro, de avião, de moto, de ônibus. Cada questão vai demorar um pouco mais, vai sofrer um pouco mais ou vai gastar um pouco mais, mas você vai chegar no mesmo resultado. Então, dentistas, ortodontistas, médicos, fisioterapeutas, engenheiros, às vezes eles têm, engenheiros talvez não, porque é uma coisa matemática, né? Mas na biologia, nós temos protocolos diferentes, filosofias de trabalho diferentes para chegar no mesmo resultado. Então, talvez um dentista fale para você, ó, aqui tem que usar provisório, aqui não tem. Eu gosto de usar o provisório quando ele não atrapalha o tratamento. Entenda que o aparelho ortodôntico, ele tem a chatice de ser um tratamento demorado. Então, se eu for colocar um provisório para melhorar a estética, mas que atrapalhe o tempo de tirada do aparelho, vou trazer problemas de cárie, gengivite, porque eu sei que por mais que tem muitos pacientes que cuidam de higiene, tem muitos pacientes que têm dificuldade na limpeza dos seus aparelhos. Pegando o disclaimer desses dois comentários, eu vou deixar vídeos relacionados a limpezas do aparelho ortodôntico, quais são os acessórios indispensáveis para você fazer as limpezas. Tem alguns aqui na descrição, irrigadores orais, escovas interdental, escovas unitufo, escovas elétricas, tem tudo falado nesse vídeo, né? Comentado nesse vídeo. E caso você esteja querendo colocar o aparelho, ou você já colocou o aparelho e está se incomodando, entenda que existem questões chatas do aparelho ortodôntico. Existem. Eu sou ortodontista, eu sou um ortodontista diferente. Eu não vou chegar aqui e vou falar, olha só, esse aparelho ortodôntico é a coisa mais linda que existe. Ele é chato pra cacilda, tá? Mas os benefícios que ele traz são importantes. Da mesma forma que para você fazer um implante dentário, você tem que fazer a cirurgia. O paciente não vai gostar de fazer a cirurgia, mas é necessário. Da mesma forma que fazer um tratamento de canal, às vezes pode ser desconfortável. Mas salvar o seu dente e não perder o seu dente é importante, tá? E no final do vídeo tem um vídeo bem bacana que eu fiz sobre 10 coisas chatas do aparelho ortodôntico. Só que quando você conhece, você fica mais tranquilo. Ah, eu sei que isso pode acontecer. Então veja o vídeo no final, tá? Então vamos lá. Já falei sobre algumas coisas. Manter a função mastigatória. Isso é importante. Quando existem muitas falhas dentárias, ou seja, você perdeu muitos dentes, manter a função mastigatória e um plano oclusal adequado é interessante. Porque quando o paciente perde muitos dentes, principalmente os dentes posteriores, e não tem uma prótese removível ali, e a gente está fazendo uma movimentação de alimento e nivelamento na frente, só que o paciente está com uma mordida descompensada, está travando. E eu sempre falo isso nos vídeos sobre mecânica ortodôntica. Até o dente não sabe o que é aparelho. O aparelho ele faz uma força para movimentar. Eu tenho que dar uma olhada no relógio porque eu tenho uma paciente às 10. Tá quase. Olha só. O dente ele não sabe o que é aparelho. Ele sabe, ele recebe o estímulo pela força. Então o aparelho empurra para lá. Aí vamos dizer, só para você entender a lógica, que você esteja faltando tantos dentes que a tua mordida esteja travando e empurrando para cá. Ou seja, a somatória de forças fica no 0 a 0, o dente não movimenta. Então, às vezes, a gente precisa colocar uma prótese provisória, não por estética, para levantar a mordida, para auxiliar na mecânica ortodôntica, para manter o controle da oclusão e não trazer problemas que, da mesma forma que você pode estar pegando muito forte aqui e travando a mecânica ortodôntica, se existe esse exagero de forças, esse exagero de forças nesse dente pode levar a uma recessão gengival, pode levar a uma reabsorção de raiz, uma fratura de uma resina, vários problemas. E são questões que é o dentista que busca mesmo a resolução do caso, o dentista que se preocupa com o paciente no aparelho, é lógico que ele se preocupa com o conforto, mas existem técnicas que são mais desconfortáveis na ortodontia. Só trocar a borrachinha e o fio é muito legal. Por isso que você vai... eu vejo muitos pacientes de clínica popular, ou né, um dentista que não toma os cuidados adequados, porque ele coloca metade dos aparelhos, o paciente fica confortável, acha que está tudo certo, fica 10 anos com o aparelho e não resolve. A ortodontia, às vezes ela é complexa, às vezes ela é chata, ou seja, às vezes não vai dar para usar o aparelho, o provisório, ou às vezes tem que usar uma ponta imóvel provisória com desgastes, chata pra caramba de usar para levantar tua mordida e acelerar a mecânica. Às vezes tem que usar alguns propulsores mandibulares, que são aparelhos, como o MPA, por exemplo, são aparelhos difíceis de usar, ou seja, são mecânicas ortodônticas complexas que vão trazer resultado adequado em maior velocidade. Então você tem que entender isso. Ah, mas eu vou naquele dentista que ele facilitou para mim. Tudo bem. É ideal facilitar as coisas quando a gente pode facilitar as coisas.
Mas se o caminho do teu caso é mais complexo, você tem que entender isso. Tem que dar valor ao dentista que faz isso, tá? Porque senão você vai ser mais um daqueles casos que a gente vê aqui no consultório, tratando durante a vida 3, 4 vezes o aparelho. E são pacientes que tiraram com 1 ano e meio, depois voltam, colocam mais, querem tirar de novo. Viu? O aparelho ortodôntico, ele é chato no quesito tempo. Se você cogita colocar o aparelho, porque você sabe os teus problemas, eu atendi um paciente ontem, 38 anos, relutante, né, tá crescendo na vida profissionalmente, não quer usar o aparelho, ele sabe que o Invisalign tem um ticket médio muito mais alto, ele não quer usar o fixo, até indiquei para ele outro colega, porque eu no momento não estou trabalhando com Invisalign, para o meu perfil de clientela não é adequado. Enfim, mas ele está cogitando, ele está naquela coisa, eu não vou colocar aparelho porque vai demorar. Cara, é melhor colocar de uma vez, usar todas as ferramentas possíveis, demora uma vez só, resolve a bronca. Beleza? Olha só, vamos ver o que eu notei aqui, que eu falei bastante sobre outras coisas, mas eu tinha anotado uma questão bem bacana, tá? A respeito sobre fixação de prótese, quando você vai... Eu não quero usar uma ponta móvel, eu quero usar um fixo. Cara, o fixo... Você tem que entender que quando eu vou colar um dente aqui no aparelho, vamos dar um exemplo que você perdeu um dente da frente, você está alinhando a sua mordida e nós temos um central aqui colado. Dependendo da movimentação, eu posso fazer um ajuste com resina e colado nos centrais ali, se eu não vou precisar fazer a movimentação. Dependendo, eu posso fazer uma colagem agora, a hora que eu chegar nos fios mais pesados, eu tiver que fazer uma retração, ou eu tiver que abrir um espaço, você tem que entender que eu vou ter que soltar esse provisório e ele pode ficar mexendo. A gente pode usar um amarrilho metálico e usar. É por isso que você tem que entender que cada caso é um caso. O meu dentista colocou meu provisório no aparelho, ele está mexendo. Cara, eu tenho um caso de uma paciente que a gente está abrindo espaço para colocar o implante dentário. Como é que eu vou deixar fixo se eu preciso abrir o espaço? E outra, se eu deixar fixo e eu quero fechar o espaço, como é que eu vou fechar? Tá entendendo? Vou estar dando exemplo. Vamos dar um exemplo que o espaço está gigantesco. Não tem como. Tem alguns dentes posteriores que a gente não usa. Eu uso mais provisórios removíveis na parte posterior para melhorar o plano de oclusão e ajudar nas minhas mecânicas ortodônticas. Tá? Eu uso coroas dentárias provisórias, por exemplo, em dentes muito destruídos, onde a gente coloca um pino de fibra de vidro, a gente coloca uma coroa para eu poder colocar uma peça colada ali, para eu poder colocar um bracket, aquele dente muito destruído. O provisório ajuda também nisso. Você está com o dente todo destruído, mas você colocando uma prótese, uma coroa total provisória, junto com um núcleo metálico ou um núcleo de fibra de vidro, você consegue movimentar essa raiz e colocar no fator perpendicular que a gente precisa com outros elementos e a gente consegue resolver. Então tem esse detalhezinho. Então às vezes a tua prótese ela pode ser colada em situações específicas ou por momentos específicos, tá? Aqui eu anotei sobre cuidados especiais que os pacientes precisam ter. Cara, se você tem uma prótese removível ali, e ela tá, você tem que ter um controle de higiene muito grande, porque provavelmente ela tá com um amarrilho metálico, que é aquela corrente metálica, então é difícil de higienizar. Você provavelmente está com ele não tão firme, ele provavelmente não está colado, ele é frouxo, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado na mastigação, na mordedura dos alimentos, porque se ele está balançando, você morde em cima, você pode machucar a tua gengiva. Então você tem que entender isso aí, beleza? E olha só, deixa eu colocar mais uma coisa aqui. Quando que a provisória deve ser trocada ou ajustada? Então, durante a mecânica ortodôntica, vai ter esses problemas relacionados, como eu falei, sobre desgastes, aumentos de resina. Então, tem esses detalhes. Isso vai depender da sua mecânica ortodôntica. E por último, custo de prótese. Você vai pagar uma prótese provisória com aparelhos ortodônticos? Você vai ter custo deste aparelho protético? Como que vai funcionar? Olha só, como que funciona o meu consultório, tá? Quando eu coloco uma facetinha ali só para controlar o espaço, o sorriso do vidente ali, geralmente você, olha, posso até cobrar um custo ali do provisório e tal, mas é uma questão muito irrisória. Agora, quando você faz uma prótese removível, ou quando você faz uma coroa, quando você faz um pino de fibra de vidro, você vai ter custo sim. E olha só, não importa se eu cobro ou não cobro, você não pode pegar o que eu falo como regra. Eu posso cobrar de um cliente meu ou posso não cobrar. É totalmente justo que qualquer procedimento a mais eu vá cobrar. Tá? É lógico que o ortodontista, às vezes, ele pode colocar uma facetinha colada ali. Isso nem vai ser tipo uma prótese provisória. Agora, se tem preparo, se tem custo laboratorial, vai ter custo sim. E isso é normal.
tá? Finalizando esse vídeo, eu vou falar sobre alguns casos relacionados à genesia de lateral, que é quando você não tem esses dois dentes. Geralmente isso acontece e o paciente vem mais novo e você só pode fazer implantes dentários depois dos 18, 19 anos lá. Você tem a opção, por exemplo, de fazer prótese adesiva, né? Ou prótese fixa adesiva. Dependendo, o paciente está com uma coroa já, o paciente está com uma restauração grande, o paciente já tem o tratamento de canal, a gente pode planejar isso. Mas quando o dente rígido significa nunca foi mexido, o dente está inteiro, você pode usar uma prótese móvel até você chegar numa certa idade e adequada para a gente fazer os implantes dentários. Mas é lógico, passar a juventude, a adolescência ali com uma prótese móvel às vezes não é tão bonito, né? E depende de cada caso, a gente pode fazer uma prótese fixa adesiva, né? Faz micro desgastes ali de resina. E o paciente às vezes que já é adulto jovem, 17 anos, e por algum motivo não pode fazer implantes dentários, às vezes o financeiro não ajuda, pode fazer uma fixa adesiva de porcelana. Só que o paciente que o financeiro atrapalha, a fixa adesiva de porcelana pode ser mais barata que o implante, mas ela é um valor a ser gastado. Por exemplo, se no meu consultório eu cobrar R$5.000 o implante dentário mais a prótese dentária, uma fixa adesiva eu vou cobrar R$2.500, R$2.700. Estou dando exemplo só, tá? Matemática, ou seja, então R$2.700 para quem é R$5.000 é uma distância, mas quem tem esse potencial tem para implante dentário. Agora, o cara que não tem nem quinhentão para fazer uma prótese, até a prótese adesiva de porcelana fica um pouco mais caro. Você entendeu? Tudo tem que ser pensado, mas pense no longo prazo, pense na saúde do teu caso e na resolução do seu caso, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Vou ter que finalizar esse videozinho. Eu tinha anotado mais coisas aqui, mas já são 9h50, meu paciente das 10 está quase batendo a campainha, tenho certeza que ele não se atrasa. Vou fazer um clareamento dental aqui no sabadão, coisa linda, né? Olha só, esses vídeos vão te ajudar do que eu falei um pouco antes. E é claro, se inscreve aqui no canal Já Dentista, isso ajuda muito o meu trabalho. E não deixe de se inscrever no canal e deixar nos comentários sua sugestão, sua pergunta, a sua dúvida. Não fique com vergonha e não tenha medo que eu não vou responder. Eu posso demorar, mas eu respondo, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo.